Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus é fiel e mais um dia nós temos uma palavra de Deus, uma direção do Senhor diante de cada situação, se alegra. Esse foi o dia que o Senhor preparou. Consagre esse dia na presença do Senhor, entendendo que Ele está tomando conta de tudo e de todas as coisas em nome de Jesus. E já soprou do fôlego da vida sobre nós. É claro que soprou, nós estamos aqui falando, né? É até engraçado, mas todo dia Deus derrama do seu fôlego sobre nós e nós somos fortalecidos, né? Com a graça e com o fôlego de Deus. E estamos aqui. No dia que Ele não soprar mais, aí nós estaremos com Ele. Enquanto isso, Ele está conosco. Em nome de Jesus, né? Irmãos, olha só. Vamos ler hoje Salmos 46, versículo 1 até o 5. 2 Reis 6, 16 e 17. E João 8, 7, tá bom? Vamos lá? Deus, olha só. Vamos lá. Peraí, só um minutinho. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmãos, olha só, eu vou continuar aqui. Peraí, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Irmãos, o que ele está falando para mim e para você? Olha, pode acontecer isso, pode acontecer tudo, mas o que ele está falando? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmãos, eu preciso entender que eu tenho um Deus e você tem um Deus. Nós temos um Pai que cuida da nossa vida. Em nome de Jesus, em cada situação, em cada condição, eu preciso entender que Deus está cuidando, está agindo ao nosso favor, tem nos dado vitória, tem mudado as coisas e diante de cada situação nós temos visto o agir de Deus, a manifestação de Deus. Ah, mas está acontecendo isso em tal lugar, está acontecendo isso em tal cidade. Irmãos, em nome de Jesus, em todo momento eu vou me alegrar porque Deus está cuidando de tudo. A nossa misericórdia vem do Senhor. Mas olha, a pessoa que está lá na onde está passando o desafio, ou nós mesmos passando o desafio, nós sabemos que tem um Deus que está cuidando da nossa vida e as coisas não escapam das suas mãos. Tudo está nas mãos de Deus. Ai, mas eu acho que Deus perdeu o controle disso ou daquele. Irmão, para com isso. Deus não perdeu o controle de nada. O que ele é? Socorro bem presente na angústia. Ah, mas pode acontecer isso. Ele tá falando aqui ao extremo da situação, ao extremamente, portanto, não temeremos ainda que a terra se mude. Já imaginou isso? E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujo as correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará ao romper da manhã. Então eu preciso entender que toda manhã chega, amanhã chega. O desafio, às vezes eu não estou entendendo, mas eu preciso entender
que existe um Deus que está cuidando e tem misericórdia da nossa vida, um Deus bom, um Pai poderoso acima de tudo e de todas as situações. As situações acontecem, muitas vezes por falha humana, muitas vezes, na maioria das vezes por falha humana, ou ataque das trevas, situações, lutas. Mas o que eu preciso entender? Tudo está na mão de Deus. Todo o controle de todas as coisas está na mão de Deus. E muitas vezes nós não enxergamos. O que eu preciso fazer? Abrir os meus olhos espirituais. Diante de cada condição, eu preciso abrir os meus olhos espirituais para enxergar a grandeza de Deus. Você quer ver uma coisa? Olha só. Olha aqui, abrir os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Às vezes eu estou olhando só de maneira natural, como a gente já falou muitas vezes aqui, e não conseguimos enxergar. Mas de maneira espiritual eu vou ver o cuidado, a misericórdia, a bondade de Deus. Olha só, o 2 Reis 6,16. E o profeta acalmou dizendo, né? Tá o profeta Eliseu e o ajudante dele lá, né? O auxiliar dele. O profeta Eliseu estava tendo lá as revelações que Deus dava sobre o rei da Síria que vinha atacar o rei de Israel, atacar Israel, enfim. E aí ele ia lá e falava para o rei de Israel. Ele ficou sabendo, o rei da Síria, então ele cercou a casa dele. Irmãos, presta bem atenção. E o profeta, aí quando o rapaz levanta, ele vê lá que estava lotado de cavalo, né? Um monte de gente cercou a casinha deles lá, aonde eles estavam, e ele se apavorou. Irmão, não se apavora não. Tem um Deus maior. Às vezes, é claro, nós somos seres humanos e as situações, o vento forte, mas Jesus é conosco e nos socorre e manifesta o poder dele. O que eu preciso entender? Vamos abrir os olhos espirituais para a situação? Às vezes a gente está olhando essa situação de maneira natural, por isso que a gente não enxergou ainda. Olha de maneira espiritual, ó. E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porque são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, olha só, ele viu o negócio cercado ali de cavalos e carros de fogo. Deus já tinha mostrado para ele que ele estava em segurança, que ele estava guardado. Deus já tinha mostrado para ele, e então, o que ele fez? Ele falou para o menino: não, tem mais conosco do que com eles, para com isso, irmão. Olha só, no versículo 17: em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu, né? Em torno ali da casa deles ali. Irmão, Deus está nos guardando em todo momento, está nos cercando com cavalos e carros de fogo. É claro, irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? A bondade de Deus é conosco. Se há um anjo que vai nos guardar, o Espírito Santo nos direcionando, o que eu preciso entender é que eu vou viver o cuidado de Deus em todas as situações. No momento alegre, Deus vai me cuidar para tomar cuidado com as emoções, com as situações, e muitas vezes nós vivermos o cuidado de Deus, a bondade de Deus, nós vemos a manifestação do Senhor diante de cada condição, diante de cada situação. Mas o que eu preciso fazer? Enxergar. E quando a gente não está enxergando, a gente pede para Deus abrir os nossos olhos espirituais. Por quê? Porque senão não enxerga. Como é que estava a situação ali? O lugar cercado de cavalos do rei da Síria lá, né? Porque o Eliseu estava tendo a revelação de Deus, dos planos lá dele, e gerou tudo isso. Agora, você acha que Deus não está nos guardando? Claro que ele está. Ah, mas aconteceu isso e aquilo. Irmão, Deus guardou 3 homens dentro de uma fornalha de fogo. Deus guardou um homem dentro de uma baleia. Deus guardou e está guardando as nossas vidas diante de cada situação. Ó, o Paulo, o que que acontece aí, Paulo? O que está acontecendo? Não, tá, o negócio está feio aqui. Desceu Paulo num cesto para não morrer, estava pregando a palavra lá,
e ele teve que descer num cesto. Irmão, Deus vai usar os caminhos dele para nos guardar, e a misericórdia dele é sobre a nossa vida, mas nós vamos viver o cuidado e a bondade de Deus. Você quer ver? Presta atenção aqui, finalizando aqui em João 8,7. Por que insistiram na pergunta? Ele se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando, um por um, começando pelos mais velhos, até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais, além da mulher, disse-lhe a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Irmão, o que nós precisamos entender? Olha só, todas as situações aqui, o que o salmista falou? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente? Não, Deus é socorro. O profeta não estava cercado? Deus é socorro. Aí a mulher aqui não estava cercada? E levaram a situação para Jesus. Olha, Jesus, na lei, Moisés mandou que tais pessoas, tais mulheres, fossem apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Eles estavam com segundas intenções, né, para tentar pegar Jesus ali, né, e ter alguma coisa para acusar ele, né? Irmãos, presta atenção aqui. Jesus tem uma saída. Ele tem a solução, ele é socorro bem presente. Mas como é que eu vou sair Deus? Como é que eu vou sair disso? Como é que vai mudar a situação? Deus tem o socorro para a nossa vida. O que eles queriam fazer? Que ele fosse contra a lei de Moisés, certo? Aí eles iam pegar ele. Aí Jesus, com a inteligência toda dele, de Deus Todo-Poderoso, achou que estava mexendo com todo o conhecimento. Ele usou alguma coisa ali? Não, conhecimento. Irmãos, o que eu preciso entender? Fica com a revelação de Deus. Eles não estavam enxergando aquela situação de maneira espiritual. Ó, Jesus, quando olhou, já viu logo as artimanhas deles lá, dos fariseus lá e todos mais lá. E o que ele fez? Usou um caminho que não feriu a lei de Moisés, mas também trouxe livramento para a mulher. Irmão, Deus é socorro na nossa vida diante de cada situação. O que eles pensavam? Ele ia falar alguma coisa, eles queriam ter alguma coisa para deixar Jesus sem saída. Meu irmão, às vezes eu e você podemos não enxergar a saída. Mas Deus sempre tem uma solução para mim e para você. Então, vamos olhar para essa situação com um olhar espiritual. O que a mulher viveu? Ela ia morrer. Deus é o quê? Ó, o que ele fala? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ah, tá passando angústia? Então vamos clamar. Que Deus tem solução. Ah, Deus vai livrar? Vai. Vai enviar a palavra? Vai. Vai trazer solução? Vai, claro que vai. Nós temos um Deus, nós vamos clamar. O menino ficou apavorado, viu o vale lá cercado de cavalos e um monte de gente falou assim: não, ai meu senhor, agora estamos com problema aqui. Falou assim: não, filho, fica apavorado aí não. Mas são os que estão conosco, irmão. Em nome de Jesus, Deus está ao nosso favor. O que Jesus falou para a mulher? Ó, ninguém te. Cadê os seus acusadores? Ah, não tem. Ó, disse-lhe a ela: ninguém é. Quando Jesus ergueu e vendo que ninguém mais além da mulher, disse-lhe a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Irmão, Deus nos livra da condenação. Que condenação? Do meu pecado, do seu pecado. Por quê? Porque ele tem a solução, o caminho, a situação chegou até Jesus, tem solução. Enquanto eu fico tentando ali, e o mais interessante é que aqui
foi a manifestação do amor de Deus. Por quê? Se já existia a lei, por que eles foram lá perguntar para Jesus? Olha só, parece que Deus não está no controle, mas Ele está e as coisas estão nas mãos dele. Ele vai movendo as situações e nós vamos viver no cuidado dele. O que ele falou para ela? Ó, disse ela, ninguém, Senhor. E assim ele disse, nem eu te condeno, irmão. Deus não veio condenar, ele veio nos salvar. Agora, o que eu preciso entender? Quando ele voltar para buscar o teu povo, o povo dele, né? Nós, para buscar as nossas vidas, aí é uma outra história. Então, o que eu vou fazer? Vou viver o cuidado de Deus. O que ele falou para ela? Deixou ela sem direção? Não, falou assim, ó filha, não vou te condenar não, mas muda aí a sua vida. Muda aí, ó, vai e não pecas mais, tá bom? Então, Jesus tem solução, tem livramento, tem palavra para sarar a nossa alma e mudar o curso da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, papai, nós queremos te louvar pelo teu amor e a tua misericórdia, Deus. Muitas vezes nós não enxergamos as saídas e soluções, meu Deus, para os problemas que nós enfrentamos. Eu peço a ti, visita a vida do meu irmão, da minha irmã nesta hora, que está comigo aqui nesta palavra, que está crendo aqui. Dá uma solução, Deus, dá uma saída para que essa situação, Deus, tenha um livramento aí. Meu Deus, muitas vezes nós entramos em situações que nós não enxergamos a solução. Abre os nossos olhos para enxergar a solução, o caminho que o Senhor tem diante de cada situação, papai. Muitas vezes nós pensamos que as coisas perderam o rumo, mas nada escapa da tua mão. Eu peço a ti, meu Deus, o Senhor é socorro bem presente na angústia. Deus, pode acontecer transformações e mudanças, mas nós vivemos o seu cuidado e a sua misericórdia. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais para enxergar o milagre, a solução, o caminho, a vitória que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Pai, nas Tuas mãos a solução. Jesus, na Tua presença as coisas acontecem. Deus querido e amado, Deus maravilhoso, eu Te louvo e Te exalto e peço a Ti, alcança a cada um que está comigo, Pai, a cada um que está crendo nesta palavra, a cada um que está movido pela fé desta palavra, não da minha, Pai, mas da Tua palavra. Opera com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu declaro na tua vida, em nome de Jesus, a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.